Olá, paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida que tem acompanhado as nossas aulas aqui no canal da Escola Teológica Shema e tem sido abençoado e edificado pelos conteúdos que aqui nós temos postado. Quero lhe fazer um pedido antes de prosseguirmos com a aula de hoje, que é que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, pare um momento, se inscreva no canal da Escola Teológica Shema. Não se esqueça também de curtir as nossas aulas, fazer o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para abençoar outras vidas, assim como você tem sido também abençoado e edificado. Eu gostaria de pedir que você nos ajude a chegar cada vez mais longe com esse conteúdo que temos preparado justamente para abençoar e edificar a Igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Vamos dar início agora a mais uma aula de Cristologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e eu espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Deus te abençoe. La paz de Deus, hermanos. Você não sabia que vocês sabiam falar espanhol, não? Vocês são bons também no castelhano, né? Paz do Senhor a todos, irmãos. Feliz por estar de volta, após uma semana de experiências maravilhosas no campo missionário ali na Argentina. Teve alguém que sentiu falta aí de uma semana sem aula? Sente falta mesmo. Mas espero que tenham estudado esse período, dado uma olhada no material, revisto algumas videoaulas. Mas vamos lá, sem delongas, convido a que se coloque sobre os pés. Vamos orar. Eu abri a votação lá no grupo, né? O irmão não podia comentar, mas perguntando como é que os irmãos queriam a aula hoje, em português, em castelhano, portunhol. É melhor português mesmo, né? Até porque eu só sei falar isso mesmo, o resto é pura enganação. E aqui não é lugar de enganação, não. Vamos lá, vamos orar e dar início à nossa aula. Santo Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez poder estar reunido com o teu povo, os teus filhos, diante, ó Pai, da tua palavra. É a tua palavra que está aberta diante de nós, o nosso coração também está aberto. O desejo é de conhecermos, ouvirmos e aprendermos mais de ti. Estou certo que uma porção muito especial tens reservado para nossas vidas esta noite. Um alimento precioso do céu que irá ser importante para a continuidade da nossa jornada, nossa carreira cristã. Eu te glorifico pela vida de cada aluno que aqui está, te glorifico pela vida dos que nos acompanham, estarão assistindo esta aula, estão diante de uma tela, de um celular, de um tablet, que seja de uma TV, mas estão também, neste momento, dedicados a aprender a tua palavra. Que a bênção do Senhor alcance a todos de uma forma especial, única e singular. Nós te glorificamos já, porque temos a plena certeza de que há de se manifestar em nosso meio pelo teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu avançar, eu tinha colocado aqui, é este o capítulo 4. Eu vou dar uma breve rememorada no que falamos na semana retrasada, né? Não tivemos aula da semana passada. E a nossa última aula, nós vimos aqui, basicamente para a gente conectar a aula de hoje, eu vou relembrar os capítulos 2 e 3. Então dá uma passada de olhos aí comigo no capítulo 2. Nele nós tratamos da encarnação de Jesus, ou seja, o mistério, o Filho de Deus se fazendo homem, assumindo forma humana, encarnando, vindo em carne. O ministério terreno de Jesus, a importância do ministério terreno de Jesus, a sua identificação com a humanidade, a fim de salvar a humanidade, de resgatar, de redimir a humanidade. Então se fez necessário que ele se identificasse com aqueles a quem veio salvar, assumindo a forma humana. E para tal foi necessário aquele mistério tremendo chamado kenosis, que é o esvaziamento. Lembrando que ele, neste processo de kenosis ou de autoesvaziamento, ele se esvazia de atributos exclusivos da divindade, tais como onisciência, onipotência, onipresença. Ele deposita tais atributos aos pés do Pai para que pudesse assumir uma forma humilde, uma forma de servo no sentido de escravo,
que não tem absolutamente nenhuma vontade. Nenhuma vontade. E assim ele assumiu a forma de servo e assim foi obediente até a morte. E que morte? Morte de cruz. Então ele foi ao ápice da obediência. Lembrando, depois a gente vai até comentar, nos momentos finais, os momentos mais difíceis, mais dolorosos, não digo sequer no âmbito físico, de tortura, não estou falando ainda no âmbito da própria crucificação em si, de dor física, mas estou falando da dor mental, psicológica, de ter que abrir mão da vontade de autopreservação, entre outras, que eu não posso falar agora, que é uma pérolazinha que eu tenho que soltar na hora certa, mas a dor psicológica de ter que abrir mão da própria vontade, ele externaliza isso na oração do Getsemane, manifestando a vontade dele, mas disposto a abrir mão da sua e fazer a do Pai, em se tratando de tomar o cálice. E ali também, mais uma vez, fica claro que ele estava pronto a não fazer a sua e sim a do Pai. Então, a humilhação de Jesus foi a este nível. Se fez homem, foi obediente, assumiu a nossa forma, a forma humana. E, capítulo 3, lembrando aí, a despeito de ter se feito homem, não deixou de ser Deus. Acabo de dizer que ele abriu mão de atributos da divindade, mas lembro que ele não abriu mão da natureza divina. Ele abre mão de prerrogativas da divindade, é o que Paulo diz lá, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Lembro que nós lemos, inclusive, na versão da King James, que diz lá que mesmo sendo Deus, não levou em consideração o fato de ser Deus, ou seja, não ficou apegado, se esvaziou. Ele, sendo Deus, em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, a natureza permaneceu, a essência divina permaneceu. Ele assume a natureza humana, mas não abre mão da natureza divina. E aí nós vamos ver hoje como Jesus assume de forma plena, completa, perfeita, total a natureza humana. Por isso que nós dizemos que ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não se tornou como as mitologias antigas, mitologia grega, dentre outras, um semideus, 50% homem, 50% Deus. Não, ele de fato se tornou, quando encarnou, 100% homem, permanecendo 100% Deus. Alguém diria, mas como pode? Impossível. Na vida de qualquer outro, na vida de Jesus, não. Ele é, sem dúvida, uma personalidade da história da humanidade, porque agora estou falando dele como homem, se tornou homem, ele é uma personalidade da história da humanidade, única, singular, não por acaso a humanidade está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é a figura central, ele é o divisor d'águas. Então, o impossível se torna possível na vida do nosso Salvador. Ele se tornou homem, verdadeiro homem, e sem deixar de ser Deus. Aí nós falamos na semana passada a questão, mais uma vez, lembrando que quando ele aqui na terra, apesar de ser Deus, ele diz não saber quando se daria o seu retorno, expliquei, e isso ele fez na condição humana, em que os seus atributos estavam depositados aos pés do Pai. Naquela condição ele disse não saber, ou seja, ele não estava fazendo uso do atributo exclusivo da onisciência, o atributo divino exclusivo. Mas depois que ele cumpre a sua missão terrenal, que ele volta para a sua casa, ele volta para o seu trono, ele reassume tudo, e ele mesmo diz isso, depois da sua vitória cabal, sobre o inferno, Satanás, sobre todos os poderes, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, eu reavi todo o poder. Isto é a resposta à oração sacerdotal que ele faz. Quando está prestes a ir à cruz, ele diz, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, aquela glória, aquela majestade, aquele poder que eu abri mão, mas cumprindo a minha missão, eu vou reaver tudo aquilo. E uma vez que ele reassume tudo isso, hoje nós somos levados, obrigados a dizer que Jesus sabe quando se dará a sua vinda. Porque se nós não tratarmos assim, é mesmo que dizer que ele não é onisciente. Ele deixou temporariamente de ser,
mas ele retornou este atributo da onisciência. E tendo retomado, obviamente, ele sabe quando se dará o seu retorno. E aí vamos então falar agora, capítulo 4, vamos falar da humanidade de Jesus, 100% homem, Jesus, verdadeiro homem. Cristo, mais uma vez esse texto aí, ele é importante nessa doutrina. Sendo em forma de Deus, aniquilou-se, ou outra tradução, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Assim Cristo, Deus bendito eternamente, como diz Romanos 9,5, renunciou voluntariamente à glória perfeita que possuía nos céus e a tudo aquilo que ele, na sua glória divina, podia gozar. Ele abriu mão voluntariamente de tudo isso. Para quê? Para ser o redentor da humanidade. E é nessa condição que ele se sujeita às limitações de um verdadeiro humano. Não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, coisa que Deus pode. Não podia saber os pensamentos dos outros, coisa que Deus pode. Esses atributos que ele abriu mão. Mas ele não revelou uma coisa ou outra. Eu vou explicar isso. Ele estava agindo plenamente na unção e na direção do Espírito Santo. Como qualquer ser humano hoje, dedicado mesmo, devotado, com a vida santificada a Deus, pode receber uma revelação, dizer algo que humanamente seria impossível, mas recebendo a revelação do céu. Ele esteve nessa condição. É como se, dentro do conselho divino, lembrando disso que nós estudamos lá em Doutrina de Deus, o conselho divino, a trindade reunida na eternidade, naquele grande conselho ficou decidido, e mais uma vez lembro isso de forma unânime entre os 3, uma concordância perfeita, tudo de forma voluntária, e ali ficou concordado que o Filho, quando chegasse o tempo de assumir forma humana, para resgatar os homens que haveriam de cair, depois de terem sido criados, depois de terem sido postos no lugar que seria criado para eles habitar. Estou retrocedendo para você lembrar disso aí. Tudo decidido na eternidade. Então lá ficou decidido que o Filho ia, no seu ministério terreno como homem, submeter-se total e plenamente à autoridade divina do Pai e do Espírito. Embora ele sendo Deus, ele não vai levar em consideração o fato de ser Deus, mas ele vai viver como homem, sujeito às ordenanças, à orientação, à direção do Pai e do Espírito. Se nós fôssemos pensar hierarquicamente nesse período terrenal, vamos pensar só nesse intervalo, apenas nesse intervalo, pequeníssimo na eternidade, uma vírgula na eternidade, os 33 anos e meio de vida terrena de Jesus. Então, nesse período, aí nós poderíamos pensar hierarquicamente, abrir aqui uma exceção só para facilitar a nossa compreensão, o Senhor Jesus esteve aí debaixo da submissão plena do Pai e do Espírito, anulando-se, esvaziando-se completamente por voluntariedade. Sempre lembre-se disso, não há nenhuma imposição, tudo por voluntariedade. Ele decidiu junto com a Trindade na eternidade que assim seria. Então lá está Jesus para ser o nosso Redentor, se sujeitando às nossas limitações, sendo um verdadeiro homem. Assim ele vive neste mundo não somente como Deus verdadeiro, mas também como homem verdadeiro. Sempre lembrando, o nosso norte aqui, para entendermos a humanidade de Jesus, para entendermos a sua encarnação, é lembrar que diz Romanos, por um homem, primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, e o pecado precisa sair do mundo, por um homem. Um homem trouxe o pecado para o mundo, um homem precisa tirar o pecado do mundo. Só que, quem seria esse homem? Abraão poderia fazer isso? Não, ele também pecou.
E aí eu poderia dar a lista aqui, vocês já sabem, vai falar dos patriarcas, dos profetas, por mais íntegros, santos que foram, Jeremias, Isaías, Daniel, etc, etc, todos nós sabemos que eles experimentaram pecado na sua vida. Se o pecado foi uma realidade na vida deles, eles foram vencidos pelo pecado. Uma vez vencidos pelo pecado, não tem poder para remover o pecado. A única coisa que existia era um paliativo para a cobertura do pecado. Lembra-se disso, nós já falamos. É uma simbologia, uma tipologia de Cristo, melhor dizendo, foi estabelecida na figura do Cordeiro, que uma vez sacrificado, esse Cordeiro, sim, para ser um tipo perfeito de Cristo, precisava ser puro, imaculado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, para representar perfeitamente a Cristo. Então, o sangue deste animal, uma vez sendo aspergido sobre o altar, esse sacrifício de expiação pelo pecado, o Senhor Deus recebia e o pecado então era coberto. Expliquei, fiz aquela analogia, quase como jogar para debaixo do tapete, o pecado está ali, mas está coberto. Até que veio o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, ele não cobre pecado. João disse, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então, por um homem entrou o pecado. Por outro homem, o pecado deveria ser tirado do mundo. E quem seria esse homem? Jesus precisou se fazer homem. Então, é esse o norte. Isso aqui, acredito que seja simples de compreender. Por que Jesus se fez homem? Porque um homem precisava tirar o pecado do mundo. E nenhum homem foi capaz de vencer o pecado, todos foram vencidos pelo pecado. Então, um homem precisava vencer o pecado, e para isso Jesus se fez homem. Esse é o nosso norte aqui. Vamos seguir. A Bíblia chama Jesus de quê? Homem. Jesus, homem. E aqui nós não estamos apenas tratando aqui do ponto de vista do gênero, não é apenas tratando da masculinidade, do gênero masculino. Estamos falando de humanidade. Se fazer homem aqui, se fazer um humano, para retirar os pecados dos seres humanos. Quando Pedro falou de Jesus, ele disse assim, se referindo a Jesus, lá em Atos 2:22, pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ele diz, Jesus Nazareno, varão, essa palavra varão é homem, aprovado por Deus. Diga-se de passagem, né? Essas experiências que a gente tem, até trouxe um Novo Testamento lá dos Hermanos, e sempre que aparece a palavra homem, aqui não aparece homem não, é varão, 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 varão. Homem é varão. Até na Bíblia, todas as vezes que fala varão, o significado mesmo original é homem, homem. Aqui está dizendo, Jesus Nazareno, homem. Um varão é um homem, aprovado por Deus. Ou seja, Deus não encontrou nele pecado. Ele foi aprovado. Passou por todos os testes e foi aprovado. Só fazer uma pequena consideração, para não esquecer também, Pedro está se referindo a Jesus pela alcunha de Nazareno. Nazareno. Só lembrando, 2 semanas atrás eu expliquei que Jesus ele foi criado em qual cidade? Nazaré. Ele foi criado. Mas nasceu em qual cidade? Ele nasceu em Belém. A profecia dizia que ele deveria nascer em Belém, de Judá. Quando a gente fala Judá, você não precisa ter profundo conhecimento de geografia bíblica, não. Mas só pense na nação de Israel dividida em 3 partes, nos dias de Jesus. Lá embaixo, extremo sul, Judéia, Judá. Lá está Jerusalém, lá está Belém, é o sul. A região do meio, central, Samaria. E a região do norte, bem lá em cima, Galileia. Lá na Galileia, havia uma cidade chamada Nazaré. Galileia, só para que a gente possa também fazer um comparativo, tipo com a realidade vamos dizer assim, da divisão geográfica da nossa nação, né, que é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. Então a gente tem os estados, e os estados são formados de cidade, uma brevezinha, um parênteses aqui de geografia, né? Então, Galileia seria como um estado, uma província, mas seria como um estado. Nazaré seria
aliás, era uma cidade, até hoje existe. Quando chamavam Jesus de Nazareno, estão se referindo à cidade onde ele foi criado. Quando chamavam Jesus de Galileu, estavam se referindo ao estado, né? Vamos dizer assim. É igual hoje, a gente diz assim, baiano. Aliás, tem algum aqui hoje? Baiano, mas você é baiano da onde? Da Bahia. Eu sei, calma aí, baiano da Bahia. Mas Bahia tem mais de, eu não sei, pelo menos umas 200 cidades, eu não sei, com certeza umas 200 cidades. Preciso saber da onde que você é baiano. Você é baiano da capital? Aliás, que eu nem sei se os baianos sabem qual nome se dá a quem nasce na capital da Bahia, em Salvador. Soteropolitano. Ai, você baiano que não sabia, fica sabendo agora. Soteropolitano, quem nasce em Salvador. Então você poderia dizer, esse aqui é um soteropolitano. Isso não é língua estranha, não. É a cidade onde ele nasceu. Baiano, você falou agora o estado. A mesma coisa em Jesus. Nazareno, a cidade. Galileu, o estado. Mas ele nasceu em Belém. Isso aqui tudo era para confundir o povo da época. Pode vir alguma coisa de Nazaré, esse bando de Galileu. Galileu era tido como pessoal, vamos dizer assim, iletrado mesmo, ignorante, vivia apartado do grande centro de Jerusalém, da capital, estava lá no interior, pessoal simples, mais humilde. Então havia essa discriminação. O tempo todo Jesus sofreu a discriminação, Galileu, Nazareno, mas tudo isso era mistério. Que, na verdade, ele era belemita, ele era de Belém, ele era descendente de Davi, e ele trazia consigo a divindade. Mas são os mistérios de Deus. Voltando aí, então Pedro chama Nazareno, homem, varão, aprovado por Deus. Pilatos disse a respeito de Jesus, eis aqui o homem. Jesus disse, falando de si mesmo, nem só de pão viverá o homem. Quando ele estava sendo tentado, lembra? O diabo ali tentando para que ele transformasse pedra em pão. Então a proposta era para ele, Jesus, transformar pedra em pão. Então ele aplica o texto de Deuteronômio a ele, dizendo, não, o homem, eu, homem, não vivo só de pão. Não viverá só de pão o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele aplicou a si mesmo a expressão homem. Também afirmou, mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade. Paulo escreveu que a graça e a ressurreição vieram por um homem, e que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. Falei várias vezes para você, não esquece o finalzinho não, hein? Homem. Por quê? Porque se não fosse homem, não poderia morrer pelos homens, não poderia resgatar os homens, não poderia expiar os pecados dos homens. Só pôde porque se fez homem. Hoje em dia, para nós, isso é assim, mas eu sei disso, né? Mas no primeiro século, irmão, a heresia comia solta, e hoje ainda há algumas seitas heréticas que não acreditam na realidade da humanização de Jesus. Naquela época haviam os tais dos gnósticos que diziam que Jesus era como que um espírito desencarnado, uma alma, não tinha um corpo material verdadeiro, não tinha passado pela experiência de assumir matéria, corpo. E isso era o que pregavam os gnósticos. Por isso que João escreve a primeira epístola, defendendo a humanidade de Jesus e combatendo a heresia gnóstica, dizendo, nós temos visto, nós o tocamos. Está lá, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele já começa a carta deixando claro, eu o vi, eu o toquei, homem, verdadeiramente homem. Isso é importante porque em tempos de heresias em que existem os que combatem a verdadeira humanidade de Jesus e existem outras seitas heréticas que combatem a verdadeira divindade de Jesus. A gente precisa estar pronto para afirmar categórica e biblicamente tanto a sua perfeita divindade quanto a sua perfeita humanidade. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador, nem medianeira. Maria, vou interceder por Maria, aquela história, porque a gente pede a mãe e o filho faz, não é assim que é a conversa? Mas não pôde mediar, por quê? Porque ela era ser humano,
mas não era divina. Para fazer essa mediação perfeita, ligar Deus aos homens e os homens a Deus, tinha que ser homem e ser Deus, o único, Jesus, capaz de ligar os homens a Deus e Deus aos homens. Os outros aí, irmão, são isso, são aquilo, são José, são não sei o que da pipoca, são não sei o que do... Não, irmão, só Jesus, tá? Tem alguém que tinha dúvida quanto a isso? Não sei, às vezes tem um que assiste, é bom a gente falar, ó, só Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O nome Filho do Homem, frequentemente usado por ele mesmo, 69 vezes nos registros lá nos livros do Evangelho, expressava tanto a sua humilhação e sofrimento, como sua representação legal por toda a humanidade. Jesus, por várias vezes, se apresentava como Filho do Homem. Essa expressão significa nascido a humanidade. Veio ao mundo de forma natural. Eu vou daqui a pouco bater muito nessa tecla. Ele foi concebido no ventre de Maria de forma sobrenatural, mas ele veio ao mundo de forma natural, como qualquer outro ser humano nasce. A sua concepção no ventre foi sobrenatural. O seu nascimento e daí para frente foi natural, como todo ser humano. Então ele dizia: eu sou filho do homem, humano, me identifico com a humanidade. Ele atribuía a si, expressando, portanto, sua humilhação como a sua legitimidade, sua representação legal. Legal aqui é de lei, legítima, por toda a humanidade. Como também a grande glória com que ele há de se manifestar quando voltar para julgar o mundo e para reinar. Isso é interessante nós notarmos também, porque vocês lembram que eu disse que quando Deus criou o homem, aliás, eu disse porque a Bíblia diz, tá? Não são palavras minhas, é a minha interpretação do texto bíblico. Deus fez um homem perfeito, à imagem e semelhança dele, sem pecado. O homem foi feito para viver eternamente. A proposta era essa. A proposta não era morrer. A morte seria a consequência do homem sair do centro da vontade de Deus. Deus deixou claro, ó, se você sair do centro da minha vontade, fazendo o quê? Comendo do fruto da árvore que eu estou lhe proibindo de comer. Se você fizer isso, se você cometer esse pecado, então você vai morrer. Agora, se você não fizer, você não vai morrer. Você não vai saber o que é morte. Só vai saber de ouvir falar, porque estou falando aqui, mas não vai conhecer a realidade da morte. Mas como o homem escolhe do pecado, então o homem foi criado perfeito, com possibilidade de viver eternamente. Eternamente. Era o plano de Deus. Assim como criou os anjos, para viver eternamente. Criou um ser, agora humano, da terra, mas dentro dele o fôlego de vida de Deus, o sopro, uma centelha divina dentro do homem, para viver eternamente. E nessa condição sem pecado, o homem desfrutava de plena e perfeita comunhão com Deus, irmãos. Para você ter ideia, Adão, diferentemente de nós, não tinha necessidade de ir ao culto. Era Deus que vinha para o culto. Era Deus que vinha. Vinha lá na casa de Adão. Onde que Adão morava? Na terra, o planeta Terra, aqui. É tudo a casa de Adão. Deus vinha. Passeava, a viração do dia, conversava, a comunhão perfeita ali. Mas quando o pecado entra, agora o corpo de Adão perde a sua, vou dizer aqui, vou chamar como uma proteção. As vestes, Adão estava vestido de vestes espirituais que eram como uma capacitação para estar na presença de Deus. É isso que eu vou usar o termo. Eu vou explicar melhor depois. Por enquanto eu estou falando um pouquinho por parábola, porque a gente vai precisar dos textos depois, mas esse já é um outro ponto. Mas Adão vestia-se de uma veste que o capacitava a estar na presença de Deus eternamente. Quando ele peca, ele percebe que está como? Nu.
Isso aqui não é uma nudez física, porque ele sempre esteve nu. Ele sempre esteve nu. Essa nudez aqui é espiritual. Ele perdeu as vestes espirituais. E aí Adão era tudo menos, permita-me dizer aqui, menos burro, menos bobo. Ele sabia que sem as vestes espirituais, na presença de Deus, ele estava fulminado. Então, quando ele ouve a voz de Deus, eu ouvi a tua voz e me escondi, fugi. Não tem como estar na presença de um Deus santo sem ter vestes espirituais que me possibilitem entrar na presença desse Deus santo. Vai me fulminar, vai me dizimar. Ou tem alguém aqui que imagine ser capaz de estar na presença de Deus plena? Estou falando de toda a sua glória nesse corpo corruptível aqui que nós temos. Se há alguém que acha, não, acho que dá com esse corpo aqui, Deus se manifestar aqui plenamente em glória, acho que a gente dá conta. Então, se tem alguém que acha, vou te dar um teste, então. Aí, na próxima aula, você me diz. Se você passar nesse teste, eu vou concordar com você. O teste é o seguinte: amanhã, por volta de meio-dia vai ser um horário bom. Você sai assim no meio da rua, se você tiver óculos, você tira o óculos. Você olha para o céu, assim, para o sol, e fica só 5 minutos. Os olhos bem abertos, assim, olhando para o sol, assim. Só 5 minutos. Se você aguentar isso daí, você vai dizer semana que vem, viu lá, a tese aqui que eu provo dá mesmo. Agora, se você não conseguir, aí eu vou dizer para você, puxa, você não conseguiu ficar 5 minutos olhando para uma estrelinha de quinta grandeza? Quinta grandeza? Dentre as bilhões de estrelas que existem aí, que povoam as galáxias, o Sol é uma e é de quinta grandeza. Você não conseguiu ficar, que está... irmãos, você tem ideia, o Sol está milhões de anos-luz de distância da Terra e você daqui não conseguiu olhar e quer ver Deus assim? Você tem uma pálida noção. Adão falou, não tem como. Não tem como. Estou nu. E aí ele foge. Ele perde as vestes espirituais. O corpo que permitia ele desfrutar da perfeita comunhão com Deus, agora está começando a experimentar o processo da deterioração, processo da corrupção, corpo corruptível. Você perceba como é que isso é gradativamente. Naquela época, esse corpo veio se degradando ao ponto de que Adão viveu 930 anos. A turma daquela época, 960, 940, 950, aí já chega na época de Noé, já vem por 600, 700, na época dos patriarcas 180, 190, daí a pouco cai por 90, e aí hoje a gente está nessa faixa etária aí, se o camarada passar dos 100, é Guinness Book, é TV do mundo todo indo entrevistá-lo, um camarada fora de série. Você vê, o que era normal, banal, trivial, hoje é a notícia mundial, porque o corpo veio se deteriorando, as enfermidades, isso é a corrupção do corpo. Então, tudo isso foi resultado do pecado. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus se fez homem, ele vem para fazer agora o caminho inverso. Ele se despe voluntariamente da sua glória e voluntariamente se veste, irmão, com isso aqui, Ele se despe, ele tira as vestes de glória e põe essa veste aqui, para fazer o processo inverso, para poder vencer o mundo, o pecado, nessa roupa aqui, nessa veste corruptível. E aí todos aqueles que, sendo fiéis a Jesus até o fim, passam pelo processo da restauração do espírito, quando nascem de novo, passa pelo processo da restauração da alma, que é quando você está sob o domínio do espírito, desenvolvendo o fruto do espírito, são tudo nas emoções, nos sentimentos, amor, gozo, paz, benignidade, isso é o processo da dominação do Espírito Santo sobre a sua alma. E qual é o último estágio de restauração? O que falta? Já falei do espírito, novo nascimento, da alma, que é o processo da santificação, o Espírito Santo dominando nosso sentimento, nossos pensamentos e nossa vontade, a alma. Qual a última parte que falta? O corpo. Esse é o último estágio. O último inimigo a ser vencido é quem? A morte.
Quando chegar o tempo, nós vamos passar pelo processo chamado de glorificação do corpo. Ou seja, o corruptível, por favor, interaja comigo aí para eu saber que você está aqui acordado. O corruptível sendo revestido de quê? Incorruptibilidade. Facilitar, essa palavra é difícil, né? Trava a língua. O mortal sendo revestido de quê? Você vê, quando Adão pecou, ele perde a veste. Agora, quando nós vencermos, nós seremos de novo vestidos. Aí, de novo, vestidos de incorruptibilidade, vestidos de imortalidade, aí a gente pode ser arrebatado e estar diante de Deus. Os que estivermos vivos seremos transformados. Os que morrerem em Cristo passarão pela transformação do corruptível em incorruptível, do mortal em imortal. E os vivos automaticamente serão ali transformados e todos seremos levados ao encontro do Senhor. Por que Jesus se fez homem? Para pegar essa matéria aqui, irmãos, que por causa da entrada do pecado fez esse estrago nessa matéria. Jesus tira o pecado para restaurar essa matéria. Estamos nesse processo de restauração. A matéria, o corpo, é o último. Tanto que na morte também foi o último a morrer. Primeiro, Adão morreu espiritualmente. Depois ele vai morrer emocionalmente. Ele vai... Sentimentos que ele nunca teve, não eram realidade na existência de Adão. Medo. Ele vai dizer, tive medo. Os filhos de Adão, inveja, ódio, raiva. Isso é deterioração da alma, os sentimentos sendo maculados, sendo deteriorados. Deterioração do corpo, com a morte. E depois da morte continua se deteriorando lá. Vai lá visitar um sepultado. É o processo da deterioração do corpo. Mas depois vem o processo da restauração do espírito, da alma e do corpo. Para todos irmos, ao encontro do Senhor nos ares. Então, irmãos, Jesus se fez homem para quê? Para restaurar todo homem, a natureza humana, a tricotomia humana, vencer como homem. Ele é o último Adão, lembra? O primeiro Adão pecou e traz toda essa carga negativa. O último Adão vence e restaura todas as coisas. É processual, estamos nesse processo. Jesus nasceu e cresceu como qualquer outro homem. Gabriel se apressou em explicar o que Maria tinha todo o direito de querer saber. Ele respondeu ao modo dos hebreus, em circunstâncias solenes, em linguagem rimada, cadenciosa, de grande força e delicada beleza. Qual foi a explicação de Gabriel ao questionamento de Maria sobre como se daria a concepção de Jesus em seu ventre? A resposta do anjo Gabriel aí está: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus nascerá sem trazer corrupção, sem trazer a semente corruptível de Adão. Eu expliquei a vocês na última aula, por isso, semente da mulher, da semente da mulher, porque a semente do homem foi corrompida pelo pecado. Todos que nascem vindo da semente do homem, e todos os seres humanos, à exceção de Jesus, nasceram, e a exceção de Adão também, primeiro homem, primeiro Adão, a exceção, todos nasceram da semente do varão, da semente corrupta. Então já nascem trazendo consigo o pecado. É o que Davi orou. Em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Tem gente que interpreta que ele está falando ali que o ato, o relacionamento íntimo entre o pai e a mãe de Davi, que teria sido o pecado no qual ele foi. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando simplesmente que ele é resultado de uma semente de pecado. Todos nós somos. Todos nós nascemos trazendo a semente do pecado, a semente do homem. Jesus não. Porque quando haveria de ter a participação masculina na sua concepção, não houve a participação da semente do homem. Maria, então, não, mas espera aí, como é que vai ser então? Como é que vai ser, Maria? Será o Espírito Santo que vai te cobrir, que vai te envolver, que vai colocar
vamos usar esse paralelo, a semente, para que seja gerado no seu ventre o Santo, o Salvador da humanidade. Então Jesus é este último Adão, que tal qual o primeiro Adão, vem ao mundo sem pecado. Porém, o primeiro falhou e introduziu o pecado. O último, Jesus, não pecou, portanto, retirou o pecado. Embora Maria houvesse concebido de modo sobrenatural pelo Espírito Santo, Jesus nasceu como todos os homens nascem. Deus lhe preparou um corpo, ele veio em carne, se fez carne, e como outro homem qualquer, participou da carne e do sangue. Assim, ele teve corpo, alma e espírito. Ele estava sujeito ao crescimento e o amadurecimento naturais, conforme Lucas 2,40, 52. E aprendeu, ou seja, processo de crescimento, aprendizado, obediência. O historiador Filion informa acerca do crescimento e desenvolvimento do mestre que sua nação, sua família, a escola, a sinagoga, as lições que tirou de suas experiências e da natureza, a leitura das Escrituras, contribuíram certamente de alguma maneira para a educação moral do Salvador enquanto homem. Mas seu mestre principal foi o Espírito Santo. Sem essa formação divina é impossível descobrir a causa do maravilhoso desenvolvimento de Jesus. No fundo de sua personalidade, Jesus nunca se separou de Deus. Claro, porque o que é que provoca separação entre o homem e Deus? Numa palavra, o que causa separação entre o homem e Deus? Jesus nunca experimentou separação de Deus. Aliás, teve um momento, mas esse momento a gente vai falar depois. Aqui em toda a sua trajetória, até a hora da morte, nunca experimentou separação. Conforme os anos foram passando, o espetáculo da natureza, as relações com os homens, a meditação habitual, ajudaram a desenvolver gradualmente nele seu pensamento humano, e em inteira conformidade com a vontade de seu Pai, Jesus aperfeiçoou esse conhecimento à luz da verdade eterna que ele levava em si mesmo. Então aqui está falando do processo de nascimento, crescimento, desenvolvimento natural de Jesus. Natural, irmão, como qualquer outro homem. Jesus teve uma vida normal, exceção, sem pecado. Tem gente, eu comentei quando dei essa aula um tempo atrás, e acho sempre oportuno dizer, tem gente que não sabe quase nada, para não dizer absolutamente nada, não sabe quase nada do que está escrito, do que está revelado na Bíblia, e está buscando aí o que não está escrito. Ele não sabe o que está escrito, mas está querendo saber o que não está escrito. E de vez em quando vem com pergunta tais como: o que Jesus fez desde o seu nascimento até os 12 anos? Porque na Bíblia vai falar lá, né, quando ele aparece com 12 anos no templo e tal. Ou o que ele fez, né, dos 12 anos até os 30? Como é que foi? Ele não sabe o que Jesus fez dos 30 aos 33. Nunca leu os evangelhos. Está querendo saber o que ele fez dos 12 aos 30. Você pergunta um milagre de Jesus, ele não sabe. Se é uma pregação de Jesus, ele não sabe. Mas ele está querendo saber o que não está escrito. E aí, irmãos, tem livros que se ocupam disso. Outro dia tinha um aí que era fábula, e essas coisas infelizmente vendem, né? As pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Dá o título lá, a revelação da infância de Jesus. Meu Deus, que tremendo! Aí compra o livro, revelando o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Eita, é esse mesmo que eu quero saber. Não sabe o que está na Bíblia, ele quer saber, aí vem lá. Outro dia eu li uma dessa bobagem aí, irmão, que é bobagem, tá? É pura imaginação, forçação de barra. Aí um desses escreveu lá que Jesus teve uma infância espetacular,
Sim, eu acredito, mas olha a forçação de barra, ele dizendo, e brincava com as crianças lá de Nazaré, aquele povoadozinho pobre, como qualquer criança da sua época, da sua idade, correndo ali no rio, enquanto umas mergulhavam, ele caminhava sobre as águas, e de vez em quando uma lá, tomada de maldade do seu coração, pegava lá a tiradeira, badoque, não sei como chama aqui, chama... estilingue, acertava um passarinho que caía morto, Jesus mais do que rapidamente o ressuscitava, ele voltava a voar. Ai, meu irmão. Tem camarada que tem coragem de pregar isso, hein? Pegar e pregar, e vai sair um monte de glória a Deus ainda também, tá? Irmãos, até os 30 anos, o que Jesus fez então? Viveu, irmão, viveu, o que eu e você viveu. O ministério dele começa depois dos 30. Os milagres, a Bíblia diz claramente, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Tem gente falando que ele ressuscitou passarinho. Os amigos mergulhavam, ele andava em cima da água, com 12 anos, 13, 14 anos. Não, irmãos. Então, teve uma vida normal, crescimento normal. Foi instruído como todo judeu da sua época. A única diferença é que não tinha pecado. E claro, não havendo pecado, isso o tornava especial. Sua capacidade cognitiva era fenomenal. Capacidade de armazenar conhecimento, não estar deteriorado pelo pecado. De decorar a lei. Claro que isso era diferenciado. Tudo aquilo que o pecado atrapalha a vida de todo mortal, não tinha nenhum atrapalho na vida de Jesus. Isso daí, sim, de fato, mas ficar atribuindo milagres, essas coisas, aí já é besteira, não tem outra palavra, né? A gente tem que ficar com o que está revelado, escrito. Jesus, como verdadeiro homem, estava sujeito a limitações, se cansava, está aí os textos, tá? Tinha fome, tinha sede, se alegrava, também sentia tristeza e perturbação, ele chorou, ele sofreu, até o ponto que o seu suor ficou como sangue, ele morreu. Ora, Deus não morre, ele morreu porque assumiu forma humana. Mas outro detalhe, só morre quem peca. Jesus pecou? Sim ou não? E por que morreu? Porque assumiu os nossos pecados. Isso é muito claro. Ele experimentou a morte não por qualquer pecado que tenha praticado, mas ele vai experimentar a morte pelos pecados que ele assume, que ele leva sobre ele. Então, Jesus, como homem, foi tentado em tudo. Toda a tentação que um homem pode sofrer, Jesus sofreu. Como homem, Jesus dependia da ajuda de Deus. Por isso, ele orava constantemente para que de Deus recebesse poder, direção para o trabalho, vitória sobre os demônios. Ele orou até pelos inimigos. Por isso, as ameaças e maldades dirigidas contra ele jamais podiam alterar a sua íntima comunhão com Deus. Em tudo ele nos deu exemplo, abrindo pelas suas pisadas o caminho que nos conduz à vitória. Uma humanidade perfeita, uma humanidade exemplar. Ele veio para ser modelo, para ser padrão, para ser exemplo. Tudo que Jesus exige de nós, ele fez primeiro. Se ele exige que você ore, é porque ele orou. Se ele exige que você seja obediente, é porque ele era obediente. Se ele fala para você jejuar, é porque ele jejuou. Irmão, não teve absolutamente nada que Jesus, aliás, não há absolutamente nada que Jesus demande de nós, sua igreja, que ele não tenha dado o exemplo primeiro. Ele veio para ser o homem padrão, o homem modelo, o exemplo de homem a ser imitado. E eu estou insistindo, homem, porque alguém poderia dizer, mas para Jesus é fácil, ele era Deus. Não, mas aqui está falando dele na condição de homem. Mas ele operava milagres, porque como homem vivia em íntima comunhão com Deus e Deus lhe dava poder para realizar os milagres. Ou você já ouviu dizer de algum homem, como eu e você pecador, que foi instrumento de Deus para realizar milagre?
Estou falando de homens, seres humanos que Deus usou para orar por um enfermo e ser curado, homens que Deus usou para orar por um morto e ressuscitar. Sim. Por quê? Porque estavam em íntima e perfeita comunhão com Deus. Então, Jesus vivia dessa forma, como homem, e por isso os milagres eram uma realidade na sua vida, no seu ministério, porque ele era um homem perfeito. E ele está dizendo para nós, devemos copiá-lo, devemos imitá-lo. Em tudo ele nos deu exemplo de vida devocional, íntima. Tem apenas uma coisa que ele nos orientou, nos ensinou que devemos fazer e pedir na oração que ele nunca fez. Eu vou falar no fim do próximo parágrafo, que ele deu a orientação de como devemos fazer, mas isso ele nunca fez. E o que é? Está aí no fim deste parágrafo. Jesus, como homem, se distinguiu de todos os demais homens em um só ponto: jamais sofreu uma fraqueza moral. Embora tenha vindo em semelhança de carne, ele jamais conheceu o pecado na sua própria experiência. Pecado na vida de Jesus nunca foi uma realidade, ele nunca experimentou. Ele sabe o que é pecado, o conceito, o estrago que o pecado faz, ele sabe assim, de fora, mas ele nunca experimentou o pecado, a não ser quando levou sobre ele. Então era santo, incontaminado, imaculado, nele não havia pecado, era justo. Irmãos, imagine, Jesus chegava ao ponto de desafiar seus inimigos, aqueles que eram ávidos para persegui-lo, matá-lo, destruí-lo, desacreditá-lo. Jesus olhava para esses homens sedentos por matá-lo e perguntava a eles: quem de vocês aí é capaz de falar um pecado meu? Você consegue perguntar isso a qualquer pessoa? Você consegue? A esposa perguntava para o marido para a esposa: me fala um pecado meu. Aí ela: não, calma aí, eu falei um só. Você se empolgou demais. Aí Jesus falava para os piores inimigos, me diga aí um pecado meu. E os inimigos, aquele barulhinho, né, de grilo, gri, 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 gri. Que pecado? Tiveram que subornar pessoas para mentir e dizer que ele fez o que não fez. Tiveram que atribuir a ele algo que ele não fez, para poder, num julgamento injusto, um julgamento viciado ali, um julgamento torcido, que nós aqui no Brasil nem temos ideia do que é isso, né? Julgamento injusto, a gente nem sabe o que é isso, mas fizeram isso com Jesus lá, porque não tinha como acusá-lo de nada. Quando entrou na luta final, ele disse: se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Não tem nada em mim. Não tem nenhuma falha em mim para que ele possa dizer: não, tem nada em mim. Ele que orou, eu disse lá no começo aqui, desse parágrafo, que ele nos orientou o que deveria fazer, mas isso ele nunca fez. Ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes. Mas ele nunca precisava pedir: Pai, me perdoa. Ele ensinou: olha, quando vocês pecarem, vocês orem dizendo: Pai, perdoa os meus pecados. Ele está te ensinando, me ensinando. Quando você pecar, diga: Pai, perdoa os meus pecados. Mas isso ele nunca fez, essa oração ele nunca fez. Ele só ensinou, mas ele nunca precisou orar: Pai, perdoa meus pecados. Você já leu na Bíblia Jesus orando, pedindo perdão por algum pecado? Então, foi o único que ele disse como deveríamos fazer, sem ele fazer. Ele nunca pecou. Jesus, homem verdadeiro eternamente. O Verbo se fez carne. Após a ressurreição, Jesus recebeu um corpo glorioso, isto é, um corpo espiritual, e foi exaltado soberanamente. Ele assim está no céu, com o seu corpo que recebeu como homem, embora glorificado. É isso que eu estou dizendo. Ele assumiu a forma de homem em humilhação para pegar esse corpo humano e glorificá-lo. Foi a visão que João teve dele lá na ilha de Patmos, do Cristo glorificado. E é isso que ele está prometendo à sua igreja. Não está prometendo que seremos divinos, não é isso, não me interprete mal, mas ele está dizendo que ele veio para restaurar o nosso espírito, ele veio para restaurar a nossa alma, e ele venceu a morte para que nós também pudéssemos triunfar sobre a morte, ter a restauração do nosso corpo.
A glorificação do corpo é o último estágio da santificação. Voltando ao que já disse, o corruptível revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade. Então Jesus pegou o corpo que ele recebeu na terra e o glorificou. Foi nesse corpo que ele apareceu aos discípulos lá, portas fechadas, ele de repente aparecia no meio deles, daqui a pouco já sumia de novo. Foi com esse corpo que ele foi assunto aos céus. É neste corpo que ele vai voltar em glória até as nuvens para arrebatar a igreja. Foi nesse corpo que Estevão olhou para o céu e o viu à direita do Pai. Então ele glorificou. Estevão viu, João viu, após a ascensão como filho do homem. Assim ele também voltará. Quando ele subiu, os anjos testificaram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu vocês o viram ir. Então, para fechar aqui esse conceito, que eu bati bastante nessa tecla, mas é mais importante que precisa ficar gravado aqui, é a necessidade, o porquê da necessidade, né, de Jesus se fazer homem. É importante que se tenha em mente que Jesus tinha a missão de restaurar a harmonia perdida no Éden, ou seja, restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Lembrando mais uma vez o episódio do Éden, quando o homem, criado perfeito, com possibilidade perfeita de viver perfeitamente na presença do nosso Deus, que é perfeito, né? Quando o homem peca, algumas coisas acontecem. Ele perde a possibilidade de continuar na presença de Deus. Ele é expulso do Éden. Deus coloca querubins com espada flamejante na entrada do Éden para que o homem não ousasse voltar. E alguém pode pensar assim: puxa, mas que castigo duro, né? Expulsou ele do Éden e colocou querubins com espada para que ele não voltasse. Irmão, se o homem voltasse naquela condição, como disse, ele seria fulminado. E mais, ele não poderia comer naquela condição do fruto da árvore da vida, porque senão viveria eternamente na condição caída. Como o diabo e os demônios. Não vão ter fim, vão viver eternamente nessa condição caída, no lago de fogo e enxofre. Se o homem comesse da árvore da vida naquela condição caída, estaria assim. Então, seria necessário resolver o problema do pecado, e aí a promessa: ao que vencer, lhe darei de comer do fruto da árvore da vida. Depois que a gente vencer a trajetória aqui, nós vamos poder ter acesso ao fruto da árvore da vida. Por enquanto, não. Então, a entrada do Éden foi fechada, anjos ali com espadas impedindo a passagem. Agora, quando Jesus morre na cruz e o sangue dele, purificador dos pecados, é vertido, o que acontece com o véu do templo? Ele é de cima para baixo. Então, no Éden, o pecado fechou a entrada. Na cruz, a vitória sobre o pecado fez o quê? Reabre a entrada, reabre o acesso. Jesus veio para isso, para restaurar a comunhão, para nos trazer de volta a comunhão com Deus. Assim, era importante que aquele que fosse cumprir esta árdua tarefa pudesse reunir em si as duas naturezas, a divina e a humana, porque ele está ligando o homem a Deus, Deus aos homens. Então, era necessário possuir as duas naturezas, natureza divina e natureza humana. É fato que somente Jesus pôde cumprir de forma majestosa esta missão. Nenhum outro homem conseguiu. Enquanto homem, Jesus atuava na total dependência do Espírito Santo. Já falei. Aqui é um resumo agora os slides do que eu vim falando. Ele estava ali sempre na dependência, o tempo todo. Tinha que atuar assim, pois o seu ministério terreno dependia de sua humilhação, porque estava agindo como exemplo fundamental para a sua igreja, que atuaria depois dele. Ele está abrindo um novo e vivo caminho,
um novo paradigma, um novo modelo para ser imitado, para ser copiado, vivendo a dependência do Espírito, em constante oração, vencendo o pecado, sendo submisso a Deus. Ele precisava vir como homem para estabelecer este paradigma que Adão quebrou, estabelecer esse modelo que Adão falhou. Tudo o que fez foi feito sob o poder do Espírito Santo, não no seu próprio, porque ele depositou lá aos pés do Pai para vir e agora está sempre agindo no poder do Espírito. Jesus, durante sua encarnação, foi totalmente dependente do Pai. Ele mesmo diz: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou submetendo-me completamente à vontade do Pai. Mas tudo isso foi decidido de forma voluntária antes da fundação do mundo. Também não esqueça disso, que é importante. Por isso somos capazes de realizar as obras que ele fez, claro, se também agirmos o tempo todo debaixo da égide, debaixo da direção, agirmos sempre pelo poder do Espírito Santo. Olha o que diz lá Atos 10, 38. Pode abrir aí na sua Bíblia. O que diz lá em Atos 10, 38? Depois por enquanto vamos fazer só a leitura. Depois eu vou explicar melhor esse versículo aí. Você pode até depois deixar ele marcadinho aí que a gente vai voltar nele. Atos, capítulo 10, versículo 38. Está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, olha ele aí de novo, Jesus lá de Nazaré, lugar onde foi criado, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. E por que ele fazia isso? Por quê? Porque Deus, ou qualquer pessoa que receba unção do Espírito Santo e Deus seja com ele, vai andar por aí fazendo bem, curando enfermos, expulsando oprimidos do diabo. Basta viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo, Deus vai ser com você e você vai andar por aí fazendo o que Jesus fez. Foi isso que ele disse. É essa a proposta para a igreja. É esse o plano dele para a igreja. Representá-lo, reproduzir tudo aquilo que ele fez. Depois eu vou explicar melhor isso aqui, mas nós vamos para o capítulo seguinte, avançar até o capítulo seguinte. Jesus, ao assumir a forma humana, adquire atributos humanos, mas lembram outra vez que ele não perde sua natureza divina. Quando Paulo fala em Filipenses que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, é da posição de igualdade com o Pai que Jesus se esvazia e não da natureza. Ou seja, a gente falou aqui como se fôssemos pensar temporariamente em forma hierárquica. Ele deixa a igualdade da Trindade, junto com o Pai e o Espírito, para estar numa condição de subserviência, uma condição de submissão, de humildemente servir e obedecer. Esse é o grande mistério da quenose, o esvaziamento. Então, nesse período, o Senhor Jesus se submete, destaco ali funcionalmente, ele vai assumir agora funções, nesse período, submisso ao Pai e ao Espírito Santo, no período da encarnação. Mas, ou melhor, mantém todos os atributos divinos, mas os submete voluntária e humildemente ao Pai, não fazendo uso deles, a não ser que seja esta a vontade daquele que o enviou. Ele sempre precisava da autorização do Pai. Um exemplo, primeiro milagre, está ele lá na festa, em Caná da Galileia. Acabou o vinho. Novidade para ninguém. Quando alguma coisa ruim acontece na festa, todo mundo já fica sabendo logo. Todo mundo sabia. Maria achou que só ela sabia, mas Jesus já sabia também. Ela vem para... Está sabendo o quê? Acabou o vinho? Não, estou sabendo. E aí? E aí o quê? Não vai fazer nada não? Não, ainda não chegou a hora. Estou aguardando a autorização. Eu sei o que fazer, sei como fazer, mas ainda não foi dada a ordem. Estou aguardando. Estou em submissão. Quando chegar a ordem, quando chegou a hora, então ele fez o que tinha que fazer. Em muitas ocasiões foi assim. Ele teve que aguardar a ordem, o momento,
sempre debaixo da obediência do Pai. A humanidade de Jesus, o Cristo, foi necessária. Vou apresentar aqui 5 pontos bem rápido, que é recapitulação, para cumprir a missão terrena em geral, visto que somente como homem poderia redimir os homens. Batemos bastante nessa tecla, não esqueça. Segundo, havia necessidade de identificar-se com os homens, a fim de que esses pudessem identificar-se com ele na sua glória. Também falei disso. Ele veio se identificar conosco, assumir a nossa forma de fraqueza, para que, vencendo a nossa trajetória aqui, como ele venceu, possamos assumir ao final este corpo que nos permita, tal qual Jesus, estar eternamente na presença do Pai. Então ele se identifica conosco para que nós pudéssemos ou possamos nos identificar com ele. Terceiro, seu presente ofício de mediador exigia que ele se identificasse conosco, como também isso é requerido pela nossa identificação potencial com ele em sua glorificação. Ele hoje exerce esta função de mediador, ele está no céu intercedendo por nós. E para ser um intercessor perfeito, para estar ao lado do Pai, ser capaz de entender as nossas fraquezas, ele precisou assumir a humanidade para ser um mediador perfeito. Isso é importante também destacar. Penúltimo lugar, a ressurreição de Cristo Jesus garante a nossa própria, mas isso não poderia ocorrer não for o fato de ter Cristo assumido a nossa humanidade. Então ele morre e ressuscita, vence a morte, para nos dar a garantia de que, se confiarmos nele, não seremos vencidos pela morte, apenas temporariamente. Mas quando chegar o momento, nós triunfaremos sobre a morte, ou seja, ressuscitaremos. E aqui, quando eu falo de ressurreição, não são aquelas que ele operou no seu ministério, como ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, que foram ali ressurreições temporárias, voltaram à vida, mas depois voltaram a morrer. Estou falando da ressurreição definitiva, vencer a morte de uma vez por todas. Jesus foi o único que venceu a morte de uma vez por todas. E os que morrerem em Cristo também vencerão a morte definitivamente, quando chegar o momento, quando a trombeta tocar. Finalmente, a ressurreição de Cristo Jesus subentende a sua ascensão aos céus. Ele morre, ele vence a morte, e por vencer a morte, na sequência ele sobe, ele ascende aos céus, e lá está glorificado. E isso também nos está assegurado pelo nosso Salvador, que é o Deus homem, o Filho de Deus. Ou seja, quem morrer em Cristo também vencerá a morte, também ascenderá aos céus, também terá um corpo de glória que o possibilitará viver eternamente na presença de Deus. Então Jesus passou por essas etapas. E o que é que ele diz para nós? Siga-me, siga-me, siga os passos de Jesus, siga os passos de Jesus. Você vai passar por todos os processos. Agora eu só preciso te lembrar de uma coisa. Quem quer ir para o céu aí? Todo mundo. Quem quer ser glorificado, receber corpo de glória? Quem quer vencer a morte, né? Ser ressuscitado caso enfrente a morte? Caso não enfrente a morte, quem quer ser arrebatado, ascender o céu? Todos nós queremos seguir esses passos de Jesus. Mas todos esses passos só vieram depois de um passo, a cruz. E é por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus negou a si mesmo? Sim. Tome a sua cruz. Jesus tomou a cruz? Eu disse a você, tudo que ele exige de nós, ele fez primeiro, né? Jesus está pedindo para eu abrir mão da minha vontade. Ele abriu mão da dele. Jesus está dizendo para eu tomar a minha cruz. Ele tomou, aqui não era dele. Aqui não era dele. Jesus está dizendo para eu ficar firme na humilhação. Ele ficou. Perdoar os inimigos, ele perdoou. A outra parte todo mundo quer, né? Subir para o céu e tal. Mas, segue os passos dele. Segue os passos dele. Não pule a etapa, não. Vamos lá para o próximo capítulo da noite. O grande mistério da união das duas naturezas. Jesus
uniu as duas naturezas perfeitas. A perfeita divindade unida à perfeita humanidade. Antes de olhar aqui, no nosso material, deixa eu apresentar rapidinho, 4 slides aqui. Existe um nome teológico para essa união das duas naturezas. A união da natureza humana com a natureza divina na vida de Cristo. Isso aqui é um termo teológico. Chama-se união hipostática. Parece até nome de física, né? Mas não deixa de ser. Uma lei da física aqui mesclou duas naturezas. Isso chama-se união hipostática. Pode anotar aí, fotografar. É um termo teológico. Estou apresentando que de repente você lê um livro, um artigo na internet, está lá o título, a união hipostática de Jesus. Você, meu Deus, o que é isso? É a união das duas naturezas, a humana e a divina. Essa união hipostática também é conhecida como união mística ou dupla natureza de Cristo. Eu destaquei aqui a palavra mística. A união hipostática, portanto, é a doutrina clássica da cristologia que afirma ter Jesus Cristo duas naturezas, sendo homem 100% e Deus 100% ao mesmo tempo. Eu destaquei a palavra mística, porque esta palavra, por ser muito utilizada, principalmente por religiões orientais, né, de origem oriental, que tem práticas espiritualistas completamente estranhas àquilo que nós praticamos, que é aquilo que a Bíblia preconiza para nós outros, né, para nós. A palavra mística, ela é usada pejorativamente, mas ela é uma palavra que nós não devemos tê-la como uma palavra que foi apropriada por eles, assim como algo negativo. Então eu preciso te explicar o que significa a palavra mística, porque eu estou aqui atribuindo a Jesus, né, união mística. Meu Deus, Jesus era místico. Pastor, não, sim, ele era místico. Mas o que vem a ser isso? Então eu quero te dar esse conceito. Misticismo é o contato com uma verdade espiritual, divindade ou Deus, através da experiência direta ou intuitiva. Quando a gente fala que algo é místico, nós estamos falando que há uma mistura. Sim, místico é algo que mescla, que mistura, mas nesse caso que estamos falando, mistura de duas realidades, de dois mundos, o mundo físico natural com o mundo sobrenatural espiritual. Então essa união do físico natural com o espiritual sobrenatural é uma união mística, é uma mistura de dois mundos diferentes. Místico, portanto, se olharmos para a etimologia, você olhar lá no grego, pegar lá um dicionário grego e ler místicos, vem de quê? Vem de mio, que significa, de modo geral, fechar os olhos e olhar para dentro. É aquela experiência de buscar um contato com o mundo espiritual, se desligar do mundo físico, natural e buscar relacionamento com o mundo espiritual. Como disse, infelizmente o termo foi apropriado pelas religiões aí de matiz espiritualista diferenciada do que a Bíblia preconiza, e a gente acaba preferindo não usar, para não causar a confusão. Mas, de vez em quando, você lê alguma literatura que fale sobre isso, significa. Por exemplo, todos nós passamos por experiências místicas. Quem nasceu de novo, passou por uma experiência mística, passa a ser a habitação do Espírito Santo. Você é um ser natural que é habitado por um ser sobrenatural, espiritual. Isso é uma experiência mística. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência mística. Só para conceituar aqui, né? Tirar essa confusão. Vamos lá para o material. A união das duas naturezas perfeita. Pela concepção sobrenatural de Maria, Jesus herdou do seu Pai, pela operação do Espírito Santo, a natureza divina com todas suas características. De Maria, ele recebeu a natureza humana.
As suas naturezas, divina e humana, se uniram na constituição de sua pessoa de modo perfeito. As duas naturezas não se misturam, isto é, Jesus não ficou com sua natureza divina humanizada ou com a sua natureza humana divinizada. Em Caná, quando Jesus transformou a água em vinho, a água deixou de ser água e passou a ser inteiramente vinho, ou integralmente vinho. Quando Jesus se fez homem, continuou sendo Deus verdadeiro, mesmo estando sob a forma de homem verdadeiro. As duas naturezas operavam assim simultaneamente e separadamente na sua pessoa. Jamais houve conflito entre as duas naturezas, porque Jesus, como homem, seja nas suas determinações ou autoconsciência, sempre conforme a direção do Espírito Santo, sujeitava-se à vontade de Deus de acordo com a sua natureza divina. Assim, Jesus possuía duas naturezas em uma só personalidade, em uma só pessoa, as quais operavam de modo harmonioso e perfeito em uma união indissolúvel e eterna. Não havia conflito das naturezas de Jesus. Uma não queria assumir proeminência sobre a outra. Havia harmonia. Ele sabia quando deveria agir como homem o tempo todo e agia usando poderes divinos quando autorizado pelo Pai, ou seja, sempre debaixo da total submissão. Não havia nenhum atropelo de uma sobre a outra, não. Harmonia. Essa realidade tem um símbolo maravilhoso na Arca do Tabernáculo. A arca, lembra da Arca da Aliança? Ela era feita de madeira de cetim, ou madeira de acácia, coberta com ouro. A tampa da arca, chamada de propiciatório, era o lugar onde o sangue da expiação era aspergido. A arca é um símbolo de Jesus como nosso mediador, que, revestido de glória, está no santuário do céu, onde entrou com o sangue da expiação. Assim como a madeira da arca, que é símbolo do quê? A madeira da humanidade. Madeira é símbolo da humanidade. Não se misturava com o ouro. O ouro é símbolo do quê? Então, a Arca da Aliança era feita de madeira e revestida de ouro. Estava ali a madeira, símbolo da humanidade, estava ali o ouro, símbolo da divindade. Assim como elas não se misturavam, assim também as duas naturezas de Jesus permanecem juntas, formando a nossa arca perfeita, o nosso mediador perfeito. Glória a Jesus por isso. Então vamos ver aí as duas naturezas operando lado a lado na vida de Jesus. Aí eu vou trazer aqui vários episódios em que Jesus age como homem e depois age como Deus, mas tudo de forma harmoniosa e sempre debaixo da orientação, da submissão, da perfeita direção do céu. Esta operação prova sempre que ele era verdadeiro homem e também verdadeiro Deus, ou homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Vejamos aqui os exemplos. Jesus nasceu em toda a humildade, né? A humildade do nascimento de Jesus é raríssima. E ali mostra, então, a sua natureza humana. Mas o seu nascimento foi honrado por uma multidão de anjos que o exaltaram como Messias, porque os anjos sabiam que ali estava nascendo não apenas um homem, mas o Deus homem. Então a natureza divina estava ali. Jesus foi batizado como outros seres humanos, sujeitando-se à justiça divina. Então no batismo fica claro ali a natureza humana. Porém Deus falou naquela ocasião, testificando: este é meu filho, natureza divina. Deixa eu até abrir um outro parênteses aqui, porque houve por parte de João o Batista, João entendeu humanamente, e qualquer um de nós humanamente entenderíamos o que João entendeu, uma incoerência. Eu, João, batizar o Senhor? Sou eu que devo ir a ti, e não tu vir a mim. Mas qual era a incoerência que João estava ali mostrando ali? Que não fazia sentido João batizar Jesus. Porque o batismo, ele tem um símbolo muito claro. O símbolo do batismo é
o sepultamento da velha natureza, para que a pessoa, em saindo da água, possa viver agora uma nova vida, a nova natureza, uma vida em submissão ao Espírito Santo, uma vida agora apartada do pecado, uma vida de santificação. Então, em mergulhando na água, está simbolicamente dizendo, a minha velha natureza pecaminosa está sendo sepultada aqui nas águas, e agora estou levantando-me uma nova criatura para viver uma nova vida. E João está olhando para Jesus e diz, que velha natureza para sepultar? O senhor não tem velha natureza para ser sepultado, não tem natureza corruptível. Só que o que Jesus diz, João, deixa por agora, não vamos entrar no mérito agora, não vamos debate teológico agora, eu vou te explicar isso aqui, vai demandar muito tempo. Jesus está dizendo, eu preciso dar exemplo, eu vim aqui para dar exemplo. Se eu que não tenho velha natureza, estou sepultando aqui, em símbolo, sepultando a velha natureza, como é que depois vai ter crente dizendo que não precisa batizar? Já pensou nisso? E de vez em quando a gente encontra uns aí que acham, não, batismo é bobeira, não precisa. Ué, Jesus, que não tinha velha natureza, fez questão de batizar. Imagina quem tem, e todos têm velha natureza, tem que batizar. Então ele deu o exemplo aqui. Jesus foi tentado como todos os demais homens, natureza humana, mas tendo ele vencido, os anjos o serviram, natureza divina. Jesus dormiu de cansaço no barco, ou seja, o corpo dele sentia o cansaço, apesar daquela tempestade, mas o cansaço era tão grande que ele dormiu, natureza humana. Mas depois que ele se levanta, ele repreende o vento e as ondas, natureza divina. Se ele tivesse sido só Deus, jamais ficaria cansado. Deus não se cansa, Deus não dorme, Deus não se fadiga. Ai de nós se Deus dormisse, hein? Já pensou se Deus piscasse o olho? Falasse assim, ó, Alan, você segura as pontas 10 minutinhos, eu vou tirar um cochilo aqui, hein? 10 minutos depois, quando ele abrisse o olho, cadê o Alan? Já foi dizimado, né? O inimigo já... Qualquer um de nós, ele não dorme, graças a Deus por isso. Então, Deus não se cansa. Agora está lá Jesus mais uma vez cansado de andar, se assenta à fonte para descansar, natureza humana. Porém ali ele descobriu a situação espiritual da mulher samaritana e ele revela o caminho de salvação. Você vê, ele senta pedindo água, cansado e com sede, e daqui a pouco ele revela, eu sou a água da vida, eu estou cansado, me dá água. Mas você tem necessidade de mais água do que eu. E a água que você necessita eu posso te dar, e você nunca mais vai ter sede. Que mistério, né? A água viva com sede de água, precisando. A natureza humana e a divina. Diante da morte de seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Natureza humana. Mas ali orou ao Pai e mandou Lázaro sair da sepultura. Natureza divina. No jardim, Jesus foi preso por homens ímpios. Natureza humana. Porém, quando ele disse, sou eu... Lembra aquele grande mistério? Eu sou, todos os soldados caíram por terra, porque ele estava revelando ali o eu sou. E ali mesmo ele cura a orelha do servo do sumo sacerdote que Pedro havia cortado. Mais um grande milagre revelando a sua natureza divina. Jesus, às vezes, deixou voluntariamente de fazer uso das virtudes da natureza divina, para fazer a vontade de seu Pai e cumprir as Escrituras. Jesus se sujeitou à limitação humana que havia aceitado. Por exemplo, não quis chamar 12 legiões de anjos para o livrar. Preste atenção, vamos lembrar desse episódio aqui, eu acho ele interessante demais. Quero fazer um parênteses aqui de uns 5 minutos, pelo menos, para lembrar esse episódio. Eu acho que você se lembra, Jesus está lá, no jardim do Getsemane, todo aquele processo, ora, os discípulos dormem, ele vem, acorda o discípulo, volta lá, ora um pouco mais, o suor se transforma em grandes gotas de sangue, e vem, e a oração é Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E daí a pouco chegam lá os inimigos, a fim de prendê-lo, e então se lançam sobre Jesus para prendê-lo. Pedro, no afã de querer defender Jesus, ali saca da espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus repreende Pedro por essa atitude. A atitude impulsiva de Pedro era tentar impedir a prisão de Jesus, defender Jesus naquela circunstância adversa. E aí Jesus repreende a Pedro
dizendo: Pedro, você é doido? Você acha mesmo que eu preciso de você para me livrar? Ô Pedro, deixa eu deixar uma coisa aqui. Deixa eu deixar é ótima, né? Eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui, Pedro. Se eu quisesse, eu rogava agora, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para me livrar, Pedro. Aí, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus fala que poderia rogar o Pai e, assim, na velocidade da luz, da velocidade do pensamento, 12 legiões de anjos ali apareceriam para livrá-lo. É claro, Jesus poderia dizer, o céu inteiro poderia descer todas as hostes celestiais para defendê-lo, mas ele disse 12 legiões de anjos. Então vamos trabalhar com o que está escrito, com o que ele disse. E aí o que eu quero pensar com vocês é isso daqui, que tremendo. Jesus deixou de fazer uso da natureza divina, como nesse episódio. Ele deixou de clamar pelo socorro de 12 legiões de anjos que estariam de prontidão para ali rapidamente defendê-lo daquele pequeno grupo ali de soldados. A pergunta que eu faço a vocês, primeira pergunta é: vocês sabem quantos anjos correspondem a 12 legiões de anjos? Vamos começar do começo. Uma legião corresponde a que quantidade? 6.000. Perfeito. Uma legião são 6.000. Então agora não é mais teologia, não, agora é matemática. Se uma legião corresponde a 6.000, logo 12 legiões correspondem a 72.000 anjos. Deus falou: Pedro, você sacando da espada, você me faz rir num momento desse. Ô Pedro, se eu quiser 72.000 anjos, agora eu vim aqui me defender. Aí a próxima pergunta é essa aqui, Você se lembra do que um único anjo foi capaz de fazer? Nossa leitura bíblica diária, que a gente está lendo, foi esses dias, hein? Você lembra lá o episódio de Senaqueribe, dizendo que ia invadir Jerusalém, e Ezequias ficou desesperado, foi orar, pediu ajuda de Isaías. Isaías disse que Deus ia intervir, Deus enviou um anjo. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens deles. Um anjo matou 185.000 homens. Agora a matemática vai ficar mais pesada, né? Claro, né? Ora, se um anjo mata 185.000, lógico, óbvio, né? 2 vezes 2, escorrega 1, vai 8, 72.000 anjos seriam capazes de matar, nada mais, nada menos, deixa eu ver aqui de cabeça, 13.320 bilhões de pessoas. Pedro, você com a espada para arrancar a orelha de um, se eu rogasse agora, Deus, o Pai mandava aqui, a quantidade que facilmente mataria 13.320 bilhões de pessoas. Segundo a ONU, você pode buscar na internet, a população mundial dos dias de Cristo era de cerca de 250 milhões de pessoas. Hoje, passou dos 8 bilhões. Hoje nós estamos aí com mais de 8 bilhões, mas naquela época, 2.000 anos atrás, aproximadamente 250 milhões. Assim, a população de 52 planetas Terra daquela época seriam destruídos se Jesus rogasse ao Pai. Hoje o planeta todinho. Poxa, pastor Márcio, por que você deu essa volta toda, matemática, conta, número, anjo, morte e tal, não sei o quê? Para te dizer o seguinte, pode parecer que não tem nada a ver o que Jesus está dizendo ali. Jesus está dizendo: Pedro, você saca da espada para arrancar a orelha de uma pessoa para me defender. Se eu quisesse, eu rogava ao Pai, o Pai mandaria aqui uma quantidade de anjos capazes de matar 52 planetas Terra. Mas sabe por que eu não roguei? Porque eu não quero que o Pai mate ninguém, eu vim morrer por eles. 3, glória a Deus, irmão, fiz essa volta toda. Ô Pedro, eu vim aqui para morrer por todos eles. Eu vim aqui para entregar a minha vida por todos eles. Eu poderia exterminar todos eles, não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui me entregar por todos eles. Por cada um deles, por cada um de nós que está aqui. Então, deixe-me fechar esse parênteses, voltar aqui para a nossa... A doutrina sobre as duas naturezas operando em uma só personalidade.
Esse assunto tem sido uma pedra de tropeço da teologia através dos séculos. Se olharmos esse assunto unilateralmente, dando destaque só à divindade de Jesus, então a sua humanidade fica irreal e simulada. Destacando demasiadamente o lado da sua humanidade, a sua condição de Deus verdadeiro ficaria ofuscada. Contudo, Cristo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Sendo igual a Deus em seus atributos, pôde administrar sem nenhum empecilho as naturezas divina e humana. As expressões ditas por ele, que mostram certas limitações, como eu disse lá, não saber e tal, sempre que ele demonstrava alguma limitação, estão ligadas à sua humanidade. Mas quando preciso, ele fez valer os seus atributos divinos. Amém? A gente está com o horário aqui um pouquinho avançado, mas a gente não pode perder tempo, vamos pelo menos começar o próximo capítulo, porque tudo que a gente conseguir avançar, para nós, será lucro. Então vamos já dar início aí ao capítulo 6. Assim como nós estudamos lá em teontologia, os nomes de Deus, o Pai, nós temos aqui também os nomes de Cristo. E na próxima disciplina estudaremos os nomes que a Bíblia atribui ao Espírito Santo. Vamos falar dos nomes e títulos de Jesus Cristo. Jesus, este nome designa a pessoa e a existência do Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando ele é invocado como Senhor, Redentor e Salvador, é esse o nome, ou seu nome íntimo e pessoal. Lembrando, eu disse a vocês, Jesus era chamado de o Verbo, a Palavra. Há um novo nome que nós saberemos quando ao céu chegarmos, um novo nome receberemos. Mas há um nome agora que liga a obra do Filho de Deus, a obra do Filho de Deus é um nome que designa, que revela a obra do Filho de Deus em nosso favor, que é Jesus, esse nome, que fala da salvação, fala de redenção. Então é esse nome. Quando nós queremos clamar pelo nosso Redentor, pelo nosso Salvador, nós clamamos o nome Jesus. Jesus Cristo, o nome completo, compõe-se do nome próprio Jesus e de um título. Eu já disse a vocês, Cristo não é sobrenome. Cristo é um título. Cristo, ligados, designam o Filho de Deus bendito, o Salvador universal. Daqui a pouco eu vou falar especificamente do Cristo. Vamos prosseguir falando aqui de Jesus. Além de Jesus Cristo, há cerca de 300 títulos, irmãos, e designações na Bíblia que se referem à sua gloriosa pessoa. Senhor é o título de sua divindade. Jesus, além de rei, profeta, Messias, prometido nas profecias do Antigo Testamento. Então, esse nome, Jesus Cristo, vou colocar aqui, Jesus, salvação, nome terreno, humano, do Filho de Deus, o qual o identifica com sua missão. Qual é a missão que ele veio realizar? A missão de nos salvar, a missão de nos resgatar, a missão de retirar o pecado e nos conectar de volta a Deus. Ele foi ungido para isso. A unção que estava sobre Jesus era para que ele realizasse esta missão. E aqui, irmão, uma frase para você não esquecer. Toda unção, ela é derramada para o cumprimento de uma missão. Não existe unção sem missão. Ninguém é ungido para nada, ungido para ser ungido. Ungido para sentar em cadeira. Toda unção é para uma missão. E aí eu vou voltar ao que eu falei há pouco. Jesus cumpre sua missão de purificar e remir os pecadores com o derramamento de seu próprio sangue no Calvário. Então ele recebe a unção, deixa eu falar aqui ainda, ele recebe a unção para cumprir a missão de purificar, de remir os pecadores através do derramamento do seu próprio sangue no Calvário.
ele foi ungido. Vocês lembram lá da unção de Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. Vocês lembram, eu falei também do significado do nome Cristo. Qual o significado do nome Cristo? Quem lembra? Ungido. Ungido. Cristo é uma palavra grega que significa ungido. A palavra hebraica para ungido é a palavra Meshiach, Messias. Então, se você falar Meshiach ou Messias, hebraico, ou se você falar Cristo, grego, tanto uma quanto o outro significa ungido. Ungido. Então, Jesus, Cristo, Salvador, ungido. Ele foi ungido para cumprir uma missão. Qual missão? Salvar a humanidade. Nos dias de Jesus, irmãos, aliás, nos dias da igreja primitiva, depois da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, as pessoas que se identificavam com Jesus, que se convertiam, que faziam parte da igreja, que experimentavam a salvação, né, que passavam pela experiência do novo nascimento, todos nós sabemos que essas pessoas eram perseguidas. Quando alcançadas pelos seus perseguidores, eram levados a mortes atrozes, era levada às vezes ao Coliseu, e por aí vai, né? Eram levadas como muitos apóstolos, ser morto por decapitação, crucificação como Pedro de cabeça para baixo. Então a igreja precisava de alguns artifícios para se protegerem nesse período. É claro, as pessoas queriam estar com Cristo, como Paulo disse, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas ninguém que aceitava Jesus chegava, se entregava voluntariamente assim para o perseguidor, para que fosse morto, assim. Tinha também aquele senso de preservação da vida, buscavam se preservar. E para isso, eles usavam algumas estratégias para se preservar. Eu vou falar dessa estratégia na sequência aqui, depois que nós lermos sobre o Cristo. Aí eu vou conectar o Jesus e o Cristo e vou trazer essa estratégia. Olha aqui, ó, Cristo. O Credo de Nicéia, ele, realizado na Bitínia, em 325, apresenta algumas declarações importantes a respeito de Jesus Cristo, quanto ao fato de ser ele tanto homem como Deus, gerado e não criado. Originalmente, o tal credo afirma: creio em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo de uma mesma substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. E aí, aqui já é o credo da igreja, estou falando da época já da igreja, eles defendiam a divindade de Jesus como Filho de Deus, como tendo a mesma substância que o Pai, natureza divina, não sendo criado, mas sendo criador. Muito bem. Olha aqui a expressão que foi usada por João. Ele diz assim, ó: achamos o Messias, está lá em João, achamos o Messias, que traduzido é o Messias, portanto, é uma palavra hebraica. Aqui está fazendo a tradução para o grego. E aqui ainda diz assim, João 4,25, a mulher samaritana, quando Jesus diz para ela, ela diz assim: nós estamos esperando o Cristo, eu sei que quando ele vier, ele restaurará todas as coisas. Aí Jesus disse: sou eu que falo contigo. Ela está dizendo lá, eu sei que o Messias, o texto diz assim, que se chama o Cristo, vem. Então perceba, Messias e Cristo. Messias hebraico, Cristo grego, tanto um quanto o outro significam ungido. Irmão, isso era um título, não um nome, um título exclusivo do Redentor e do Salvador da humanidade. Hoje não, hoje o nome Messias, quem aqui conhece alguém que tem o nome de Messias? Talvez tenha até um filho, tenha um pai, um irmão, um parente. Aqui no Brasil, não, lá em Israel, esse nome não é um nome, isso é um título, é exclusivo ao Redentor. A expectativa da nação de Israel era pelo seu Messias.
em grego, o seu Cristo, aquele que viria para libertá-los, aquele que viria para restaurá-los. Então, irmão, o nome Cristo é um nome muito forte em grego, ou Messias em hebraico, é um nome muito forte, atribuído única e exclusivamente ao Redentor. Hoje aqui no Brasil não, como eu disse, todo mundo conhece o Messias. Tem Messias andando armado por aí afora, tem Messias preso, tem Messias dono de bar. Tem ou não tem? Tem Messias que foi presidente, né? Pelo menos estava no meio do nome. Tem também. Tem Messias para tudo que é lado. Agora lá em Israel não. Lá só tem um Messias que eles aguardam. O Messias. O Cristo. O Cristo. Guarda essa informação. Estas passagens mostram que judeus e samaritanos tinham a mesma esperança redentora em relação ao Messias prometido aos pais pelo Deus de Israel. A ideia de um Messias, hebraico, Mashiach, um ungido, para ser o salvador ou redentor de seu povo, estava presente na mente dos povos, mesmo os que professam diferentes religiões e crenças. Mas todos esperavam um Messias político. Esperavam não, esperam, lá ainda esperam. Também havia uma ideia de um libertador humano militar, eleito por Deus para Israel e, por extensão, a toda a humanidade, comandando um poderoso exército. Então, essa expectativa encontrava-se na mente de Israel. Aliás, encontra. Eu vou encerrar a aula nesse ponto aqui, mas eu tenho que falar algumas coisas para a gente fechar. A gente vai parar a aula nesse ponto aqui. Então, Israel, já naquele tempo, esperava a vinda do Messias. Aliás, eles vêm esperando a vinda do Messias desde que a nação de Israel foi levada em cativeiro para a Babilônia. Porque desde o último rei de Israel, Zedequias, a nação de Israel jamais tornou a ter um rei. Hoje Israel é uma democracia parlamentarista, tem lá um primeiro-ministro, tem lá um presidente, mas um rei, uma nação com um rei. Para se ter ideia, nos dias de Davi, a nação de Israel, ela atingiu uma esfera de dominação no mundo conhecido da época, que era o reino mais poderoso. Se ampliou ainda mais nos dias de Salomão, se estendeu até o rio Eufrates, para o outro lado do Egito, era a nação mais poderosa do planeta daquela época. Assim como a gente teve os impérios do Egito, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, nos dias de Davi e Salomão, não era um império, era um reino. O reino de Israel era o mais poderoso. Mas o pecado da nação fez com que eles perdessem sua hegemonia mundial. O Reino Unido se dividiu, com a divisão se enfraqueceu. O Reino do Norte é levado em cativeiro pela Assíria, depois simplesmente deixa de existir. O Reino do Sul continua remanescente um pouquinho mais até ser levado em cativo pelos babilônicos. E a partir de então, a expectativa por um redentor, um restaurador da nação, isso crescia muito forte dentro do coração da nação. Todo o período que nós entendemos como período interbíblico ou intertestamentário, essa expectativa se intensificou e muito. Eles anelavam por um Messias, por um Cristo, um restaurador da nação. Passou pelo período dos gregos, passou pelo um período breve de independência, chamado de período dos Macabeus, que é na Bíblia católica, mas depois eles voltaram para o domínio romano. E no ano 70, você sabe, Jerusalém foi destruída, os judeus foram dispersos pelo mundo, ficaram sem território, sem uma terra, se espalharam por todas as nações da terra, continuaram crescendo, mas sem um território. Cresceram tanto que, por exemplo, na Europa, na época de Hitler, havia tanto judeu que Hitler resolveu dizimá-los. E segundo a história conta, só Hitler, naquele período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, matou 6 milhões de judeus ali naquela região da Europa. 6 milhões, é o chamado do Holocausto dos judeus. E a expectativa deles por um libertador. Depois a ONU vai e autoriza a construção do Estado de Israel, né? Estamos falando disso o quê? Em 1940, depois da Segunda Guerra, 45. Ou seja, estamos 48, que eles têm a sua independência, coisa de 70, 75 anos atrás.
Eles saíram da terra no ano 70 dessa era, voltaram aí há 70 e poucos anos atrás. Continuam com uma expectativa de um líder mundial para dar a eles autonomia, porque até hoje eles não têm autonomia dentro da própria terra. Lá em Jerusalém tem um bairro palestino, tem um bairro católico, tem um bairro do judeu. A própria área do templo eles não podem acessar. Quando acessa, começa uma guerra e bomba, aquela coisa toda que você já sabe, porque lá tem uma mesquita islâmica, não tem mais uma área do templo. A expectativa na época de Jesus era muito grande. Aqueles que seguiam a Jesus naquele período acreditavam que Jesus poderia ser esse líder militar, político, que ia arrastar uma multidão após si para livrar Israel da dominação romana. Irmão, o coração de Judas era certo que Jesus ia liderar uma revolução e libertar o povo da opressão romana. Quando Jesus começou no final do ministério pregar de forma mais clara que ele haveria de morrer pela mão dos romanos, isso foi uma decepção tão grande para o Judas, como se o Judas pensasse assim: meu Deus, perdi 3 anos da minha vida seguindo esse homem, achando que ia ser uma coisa e agora outra coisa. Vou ter que pedir demissão. Só que 3 anos seguindo tem que ter pelo menos uma indenização, né? Ao menos umas 30 moedas eu tenho que levar aí. Quem é que me dá umas 30 moedas por ele? Eu dou, então me dá aqui, eu estou pedindo demissão, estou indo embora, que decepção. Achava que ele vinha libertar Israel e agora ele está dizendo que ele vai morrer pela mão dos romanos. A maioria se decepcionou com Jesus. Mas deixa eu abrir um parêntese, decepcionou com o Jesus que eles idealizaram. Isso acontece ainda hoje, tá? As pessoas idealizam um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus cristinho dele. Ai, meu Jesusinho cristinho. Que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Ele cria um Deus para ele, e quando o Deus que ele criou para ele não faz o que ele quer, ele se decepciona. Não é com o Jesus único e verdadeiro, é com o Jesus que ele idealizou na mente dele e no coração dele. O que vai prosperar ele, que vai dar carro, vai dar casa, vai dar viagem, vai dar mansão, e quando não dá essas coisas, aí ele abandona. Assim como Judas abandonou, porque se decepcionou. Então isso aconteceu naqueles dias. Mas tinha um povo que foi fiel, permaneceu ali fiel com Jesus. E esses eram perseguidos e quase mortos. E aí, onde eu quero chegar, a gente vai fechar aqui com algo interessante. Esse símbolo aqui. Vocês não conseguem ler ainda não isso, né? Claro. Até eu tenho dificuldade. Grego é mais difícil, irmão. Ali está escrito ictis. E essa palavra ictis significa a imagem que ali está, peixe. Alguém tem uma Bíblia que tem um peixe na capa? Ou já teve uma Bíblia com peixe na capa? Meu Deus, eu fiquei com vergonha, só eu? Ah, tem mais alguém aqui, porque era mais antiga, né? Mas antigamente fazia, porque era símbolo do cristianismo. E de onde veio esse símbolo? Naquela época da perseguição, as pessoas, quando aceitavam Jesus, não aceitavam o Jesusinho cristinho que vai dar carro, vai dar casa, vai dar... Eles aceitavam a morte. Aceitar Jesus era aceitar a morte. É levantar a mão para Jesus e entrar na lista negra do Império Romano. A mensagem era essa: você quer seguir a Jesus? Quero. Você está vendo aí como é que está o sistema, né? Eles estão pegando o cristão, estão matando, estão trucidando, matando os filhos, lançando na arena. Quer Jesus? E as pessoas queriam assim mesmo. E aí matava, e daí a pouco apelo, e mais pessoas se convertiam. Não é essas mensagens que Jesus vai te dar, vai te dar, vai te dar, e a pessoa aceita Jesus para receber, passou uma semana, não recebeu, já abandona. Não, eles recebiam a Cristo mesmo, dispostos a morrer por Cristo. Eles assinavam a sentença de morte quando o nome ia para o rol de membro da igreja primitiva. E aí, onde entra esse ictus aqui, o ictis? É esse acróstico aqui, ó. Peixe. É um acróstico, ou um acrônimo. Está ali em grego. O iota é a primeira letra da palavra do nome Iesu. O ki é a primeira letra para Cristo. O teta é a primeira letra do Theos. O y, ou upsilon, é a primeira letra da palavra huios. E o sigma é a primeira letra da palavra soter. Então nós temos aqui Jesus Cristo, de Deus Filho, Salvador. O peixe, o ictis, é um acrônimo, o acróstico, que significa Jesus Cristo, de Deus Filho, Salvador.
Na época da igreja primitiva, havia os infiltrados. Já ouviu falar dos infiltrados? Que fingia que era cristão só para saber onde os cristãos se reuniam para matar os cristãos? Eles achavam que Paulo era um infiltrado. Você não lembra disso não? Que história é essa? O perseguidor virou cristão? Que nada! Ele está infiltrado aqui para saber onde é a nossa reunião, para depois chamar os exércitos e acabar com a gente. Era isso que eles achavam de Paulo. Até os apóstolos achavam isso. Ele está aqui infiltrado, só para descobrir na casa de quem a gente se reúne e tal. Depois ele vai dar a planta todinha lá para os nossos perseguidores e vão acabar conosco. Havia muitos infiltrados. Então como é que eles faziam para se preservar nesses dias? Ele não podia sair pela rua fora igual a gente faz, enquanto o varão lá do outro lado da rua dá aquele brado daqui: "Ei, varão, a paz do Senhor!" Aí o varão de lá: "A paz do Senhor", atravessa a rua na frente dos carros, fora da faixa, dá um abraço no meio da rua e fala mistério. Ei, mano, naquela época não tinha isso não. Hoje tem, né? Que maravilha, né? Eles de vez em quando encontravam um com o outro assim, um olhava na cara do outro, igual a gente hoje vê: "Rapaz, esse camarada é crente." A outro de lá pensar mesmo: "Rapaz, esse cidadão tem cara de crente." De vez em quando você não encontra alguém, você fica assim: "Eu estou achando que esse varão é crente. Como é que eu vou descobrir?" Aí você vai por aqui, por ali e tal. Daqui a pouco o varão lá dá um glória a Deus, você dá uma olhada: "Ah, você é crente?" "Sou." "Eu também." Aí o que eu já acabei de falar. Aí dá a mão, entrega a profecia, fala mistério na fila do banco, pula, roda. É uma benção. Naquela época não, irmão. Podia chegar, a pessoa olhava e ficava na dúvida. Porque se perguntar se é e não for, ele já está se revelando, poderia morrer por isso. Então como é que eles faziam? Estava aqui conversando, por exemplo, estou eu aqui e o Ricos conversando, encontrei ele na rua, não sei se ele é crente ou não é, e estamos aqui conversando, falando do mercado, do comércio, dos romanos, e na conversa, a rua de chão, eu pegava e fazia um símbolo assim, tipo uma meia-lua, um semicírculo, assim com o pé no chão, na areia. Aí o Ricos olhava assim, se ele fosse cristão também, ele já entendia o mistério, completava o semicírculo ali, ó. Aí já era o símbolo do ictus. Aí eu já sabia, ele já sabia que eu era crente, eu já ficava sabendo que ele era crente. Aí eu preciso dizer de novo o que acontecia? Não, né? Aí era aquela alegria no espírito e tal. Então esse era um sistema de autopreservação dos cristãos na igreja primitiva, de se reconhecer. Um olhava o brilho no rosto do outro e tal. E aí esse símbolo, Jesus Cristo, esse nome, Jesus Cristo, significa que ele é o Filho de Deus e que ele é o nosso Salvador. E esse emblema caracterizou o início da igreja primitiva. E aí eu trouxe aqui muitas bíblias aí, na década de 80, por ali e tal, traziam sempre esse símbolo, e eu estou explicando para você o significado desse símbolo. Por hoje é só, a aula foi uma bênção. Na semana que vem, querendo Deus, a gente continua daqui, vamos continuar falando dos nomes e títulos de Jesus, e vamos falar do ministério de Jesus Cristo, o ungido, seu tríplice ministério, a unção plena, total e perfeita, para que Jesus exercesse o tríplice ministério de profeta, sacerdote e rei. Serão os assuntos da semana que vem. Cristo, Messias, o ungido, a unção plena sobre ele. Muito obrigado aos irmãos que tiveram a compreensão da nossa ausência da semana passada. Obrigado aos que vieram, aos que nos acompanharam. Passamos aí uns minutinhos, mas nós vamos recompensando aí à medida que as semanas se seguem. E em tempo oportuno a gente compartilha as experiências vividas ali com os nossos irmãos no país da Argentina. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos esta noite mais uma vez pelo privilégio de ter estado na tua casa, na tua presença, estudando e aprendendo um pouco mais da tua palavra. E aprendemos também, ó Pai, com os nossos irmãos da igreja primitiva, a fé, a fidelidade, o amor, a convicção que os levava até mesmo pôr a vida em risco por amor ao Senhor e ao teu evangelho. Que nós possamos manifestar cada vez mais desapego pelas coisas terrenas e amor pelas coisas do céu. Move em nossos corações esse sentimento nobre de verdadeiros cristãos, que a vida de Cristo de fato se manifeste dentro de cada um de nós, como novas criaturas, como pessoas que de fato nasceram de novo para a glória de Deus. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus.
Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.